Bom, gente, depois de ficar 10 dias internado na UTI, morre um idoso que foi covardemente agredido por um motorista de ônibus. Lembram-se dessa cena? Lembram que barbaridade essa cena? Olha o jeito que ele foi jogado pelo motorista. Fico pensando, como é que está a cabeça do motorista nesse momento, hein? Deste criminoso, porque agora é um criminoso. Deixa eu chamar aqui o nosso Leonardo Gomes, que está posicionado, me traz as informações. Ô Léo, na época eu disse, esse motorista tinha que torcer para que este homem não perdesse a vida, porque as consequências para ele seriam muito graves. Daí o resultado. Boa noite, Léo. Muito boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Infelizmente, né, um final dessa história muito triste. Um idoso de 76 anos agredido de forma covarde. As imagens são muito claras. Basta você ver elas, a gente não precisa falar nada, porque elas são muito claras de tudo que acontece. O idoso tem todos os objetos jogados no chão. A gente está falando do Jerônimo Martinez Henriques, que teve um traumatismo craniano depois que levou um soco e caiu na calçada do terminal. Ele chegou a fechar, o motorista jogou os objetos do idoso no chão e fechou a porta e foi embora, simplesmente deixou essa situação desse jeito. Ele sofreu, portanto, uma parada cardíaca e acabou morrendo depois de ficar 11 dias internado na UTI. Isso aconteceu no terminal de ônibus da cidade de Mandaguari, que fica no interior do estado. As imagens são realmente impressionantes e não à toa repercutiram demais. Agora, como muito bem você disse, a situação complica para esse motorista, que, na verdade, vai ter que explicar o inexplicável. Nada pode justificar uma agressão dessa, ainda mais no idoso de 76 anos de idade. Não podia acontecer com nenhuma pessoa, independente da idade, mas ainda mais com um idoso, que muito provavelmente não oferecia riscos a esse motorista, ou seja, difícil, vai alegar a legítima defesa ou algo nesse sentido, muito difícil que colhe isso, principalmente agora com a Polícia Civil investigando esse caso na cidade de Mandaguari. O motorista chegou a registrar um boletim de ocorrência, detalhe, contra o idoso no dia seguinte da confusão. Mas agora toda a história se volta contra esse motorista, que vai ter que explicar muito bem o que aconteceu e, claro, acaba se complicando. Afinal de contas, é um idoso, 76 anos de idade, que morreu depois dessa confusão. Um covarde, viu? Esse motorista é um covarde. Vamos dizer que ele tinha sido provocado, e daí? Se ele tivesse sido provocado, ele tinha autorização para meter a mão na cara de um senhor de quase 80 anos? Todo mundo sabe que a pessoa, na medida que pega a idade, ela vai ter uma dificuldade maior em manter o equilíbrio. Todo mundo sabe disso. Não tem. Imaginar que uma pessoa de 30 anos tem o mesmo equilíbrio de uma pessoa de quase 80 é absolutamente impossível de socorrer. Talvez, se o rapaz tivesse 30 anos ao levar esse tapa na cara, talvez não tivesse caído da escada. Talvez. Mas aqui, ó, ele perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça e o motorista é tão sacana que mesmo vendo o senhor aqui no chão, olha o que ele faz. Ele pega os pertences, joga, fecha a porta e sai como se nada tivesse acontecido, Léo. Ele não vai poder dizer, não, mas eu não tive a intenção, aconteceu, eu fui prestar socorro. Ele não prestou socorro, ele simplesmente parecia que era o quê? Um cachorro? Não, porque nem cachorro merece ser espancado, não é isso? O que seria ali? Um objeto que caiu do ônibus, tira do ônibus, fecha a porta e siga a viagem, Léo. Que absurdo. Um absurdo. As imagens, elas são impressionantes e não dá. Você vê a imagem, não tem qualquer argumento que caiba, mesmo que ele, como você disse, mesmo que tenha sido provocado, que tenha uma explicação para o início dessa discussão, que ele tenha xingado, sei lá, a mãe dele, o pai dele, não importa, porque tem aquilo, né, a proporcionalidade. Se ele xingou o homem, o motorista, isso nada vai justificar de forma alguma uma agressão desse jeito, ainda mais com um idoso de 76 anos, que convenhamos, né? Ele não estava armado, não estava com uma faca, uma arma branca, provavelmente não oferecia risco ali para os passageiros, qualquer coisa nesse sentido que o motorista pode dizer, ó, eu sou responsável pelo veículo, responsável pelos passageiros. Nada disso que está colando, né? E agora a gente espera novidades desse caso nos próximos dias para poder entender. Afinal de contas, vai ter punição? Porque de um lado a gente está tendo uma família que muito provavelmente está velando esse idoso de 76 anos nesse momento. Paulo. Obrigado, Léo. Vai ter punição, sim. É questão de tempo. Haverá punição e certamente essa empresa não vai mantê-lo lá. Ele vai ser demitido e deve ser demitido por justa causa.